Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa sequência de vídeos sobre profecia, sobre o final dos tempos, sobre escatologia, e hoje nós vamos falar sobre a visão pré-tribulacionista do arrebatamento. Qual é a visão que aqueles que creem no pré-tribulacionismo têm acerca do arrebatamento? Em primeiro lugar, nós queremos definir a visão que eles têm sobre isso. Os pré-tribulacionistas ensinam que o arrebatamento da igreja, tanto os santos vivos quanto aqueles que já morreram, ocorrerá antes do período de 7 anos da tribulação. Ou seja, antes do início da 70ª semana de Daniel, a semana 70, profética de Daniel 9, de 24 a 27. É necessário então dizer que é antes do período de 7 anos da tribulação. Por quê? Porque alguns defendem que o arrebatamento mesotribulacional afirmam que o arrebatamento é pré-tribulacional, pois eles entendem que a tribulação refere-se apenas aos últimos 3 anos e meio do período de 7 anos. Ou seja, o pré-tribulacional acredita que o arrebatamento iniciar no início, ele vai acontecer no início, antes da tribulação, antes dos juízos terríveis de Deus sobre a terra. O mesotribulacionista defende que Jesus vai vir no meio da tribulação, ou seja, nós, a igreja de Cristo, passaremos pelo primeiro período, que é chamado de princípio de dores, e logo ao meio a igreja será arrebatada, e os últimos 3 anos e meio, que realmente é a grande tribulação, os juízos mais horríveis que vão acontecer sobre a face da Terra, que já aconteceu na história do planeta Terra e na história do homem, vão acontecer nos 3 anos e meio finais, ok? Quais são os seus defensores? O primeiro deles, John Nelson Darby, muito conhecido, né, dentro dos pré-tribulacionistas, viveu de 1800 a 1882, foi um dos maiores incentivadores da sistematização do pré-tribulacionismo. Isso ocorreu por quê? Porque ele encarava a igreja como uma obra especial de Deus, distinta do plano divino para Israel. Isso, né, dentro dessa visão, aliada à sua visão pré-milenista, levou a concluir que a igreja seria arrebatada antes do período da tribulação, quando Deus voltaria a tratar de maneira, então, na tribulação, nos últimos 7 anos, de maneira especial, então, com Israel. No século XX também nós vemos outros estudiosos nesse assunto, né? Essa interpretação foi muito difundida, defendida e exposta pela Bíblia de Referência Scofield, uma Bíblia muito conhecida nos meios protestantes cristãos, e livros como Is the Rapture Next, de Leon Wood. Também tem um outro livro muito conhecido, pré-tribulacionista, que é The Rapture Question, de John F. Walworth, ou seja, a questão do rapto. E também o famoso Manual de Escatologia de J.D. Dwight Pentecost. Manual de Escatologia de J. Dwight Pentecost. Inclusive, a editora Vida tem essa obra em português, uma grande obra, quando se quer estudar sobre escatologia. Também tem outros livros, como a Revelation of Jesus Christ, de J.B. Smith, também outro livro de referência pré-tribulacionista. E o último seria do Charles Rye, chamado What You Should Know About the Rapture. O que você precisa saber acerca do rapto, ou do arrebatamento, em outras palavras. Qual é o apoio para essa visão, apoio bíblico, né? As referências bíblicas com relação à visão pré-tribulacionista do arrebatamento? Primeiro, Apocalipse 3:10, né? A promessa, creem, né, esses pré-tribulacionistas, está baseado em guardar a palavra da perseverança, ou da paciência, como diz a Revista Corrigida. Esperança na Ara, Almeida, Revista Atualizada, e a palavra paciência foi colocada na Revista Corrigida. Paciência de quem? De Jesus, uma referência a todos os cristãos e uma descrição joanina similar de João 8:51, João 14, de 23 a 24 e 1 João 2:3. Isso foi algo, né, dito a todas as igrejas, não apenas aquela que estava em Filadélfia no primeiro século, é o que acreditam os pré-tribulacionistas. Apocalipse 3:13 também é o desfecho similar das cartas escritas a essas igrejas, que para eles são representativas, né? Essas 7 igrejas do Apocalipse revelam 7 dispensações de Deus sobre a terra.
está também relacionado com a hora de provar a terra, ou seja, a tribulação profetizada posteriormente em Apocalipse. Afirmam eles que os cristãos serão poupados dessa hora. Os que se opõem, por exemplo, aos pré-tribulacionismos, entendem que essa frase significa irei guardá-los, ou seja, os cristãos serão protegidos durante os 7 anos. E isso só terá fim na segunda vinda de Cristo. O final dos 7 anos proféticos da tribulação é marcado com a segunda vinda de Cristo, a vinda visível, quando ele descerá da glória com os seus anjos e a igreja que subiu aos céus e implantará o seu reino milenial sobre a terra, ou milenar. A interpretação pré-tribulacionista dessa preposição grega ek é apoiada por vários versículos que nada tem a ver com o arrebatamento e, portanto, nada acrescentam a essa questão. Entre eles está Provérbios 21, 23, a Bíblia diz: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Então, guardar a boca e a língua não é uma maneira de se proteger durante os tempos das angústias. A ideia aqui é evitar um problema em que a pessoa ainda não se envolveu. Ou seja, na Septuaginta, ek indica uma preservação externa e não interna. Ek, esse prefixo grego também é usado da mesma maneira para falar da proteção externa em Josué 2,13. Lembrando que a Bíblia do Antigo Testamento foi escrita em hebraico e aramaico, mas foi traduzida na Septuaginta, que é a tradução grega feita por 70 mestres judeus na cidade de Alexandria, ok? E também nós podemos encontrar isso que nós estamos falando no Salmo 33:19 e no Salmo 56:13. Ou seja, de modo similar, no Novo Testamento, ek, esse prefixo grego, claramente possui o mesmo sentido. E em Atos também 15:29, pediu-se que os cristãos de origem gentílica se abstivessem, ou seja, guardassem de certas práticas ofensivas aos cristãos judeus. A única maneira de fazer isso era por meio da abstenção total dessas práticas. Nós vemos isso lá em Apocalipse capítulo 15. Deveriam também afastar-se delas, não apenas para se proteger enquanto praticavam essas coisas, mas também em Tiago 5:20 lemos que se um cristão que comete pecado recuperar-se de seu desvio, será salvo da morte física. De modo algum, ek, esse prefixo grego, poderia significar que será protegido no meio da morte física e depois sair dela em algum tipo de ressurreição. Ou então escapará da morte prematura sendo poupado dela. Ou seja, na mesma expressão, guardar de é utilizado em João 17:15, quando Jesus diz: não peço que os tires do mundo, na oração sacerdotal, messiânica, mas sim os guardes do mal. Ou seja, os pós-tribulacionistas afirmam que essa promessa não é cumprida ao remover os cristãos do mundo, mas sim protegendo-os de Satanás enquanto estão na terra. Além disso, os pós-tribulacionistas, quer dizer, aqueles que acreditam que a tribulação, na verdade, a igreja só vai ser tirada no final da tribulação, é assim que pensam os pós-tribulacionistas. Eles acreditam que o arrebatamento e a segunda vinda acontecerão simultaneamente num evento só, que significa a mesma coisa, é o que pensam os pós-tribulacionistas, como nós já falamos em vídeos anteriores. Eles asseguram que, de modo similar, os cristãos, os pós-tribulacionistas, creem que os cristãos sobreviverão durante essa tribulação, sendo preservados da ira de Deus. Essa analogia, claro, não consegue responder a questão básica de maneira em que os cristãos são preservados. De que maneira que os cristãos são preservados do poder de Satanás? É a pergunta que fica no ar. E a resposta é que é verdade. Não acontece. É verdade, é claro, não acontecerá quando os removermos do mundo, mas a remoção está sem dúvida no contexto aqui envolvida. Paulo também a descreveu da seguinte forma, lá em Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. João disse a mesma coisa quando escreveu que o maligno não lhe toca, ou seja, o cristão. Os cristãos maduros, espirituais, consagrados, santificados, conforme nós vemos em 1 João 5,18. Ou seja, os cristãos são transportados de um domínio, ou seja, de Satanás, para outro, o domínio de Cristo,
E é dessa maneira que eles são preservados do maligno. É assim, né, que nós respondemos essa pergunta que nós mesmos fizemos, ok? No entanto, a promessa de Apocalipse 3:10 não garante que seremos preservados das provas do período de tribulação. Ela vai mais além, pois diz que não participaremos do período de tribulação. A promessa não é: eu te guardarei das provações, mas a promessa é: eu te guardarei da hora da provação. Então nós cremos que essa referência, hora da provação, é uma referência sim à tribulação, esses 7 anos proféticos de juízo de Deus sobre a terra. Os pós-tribulacionistas precisam encontrar meios para minimizar a ênfase no termo hora, pois insistem que hora significa as experiências dentro de um período de tempo, mas não o próprio tempo. Em outras palavras, a igreja sobreviverá durante esse período, é o que afirmam os pós-tribulacionistas, mas não passará por esses eventos, ou seja, alguns deles serão protegidos por Deus, é o que acreditam os pós-tribulacionistas. Mas, se os eventos da tribulação são mundiais e afetam diretamente e indiretamente todos os homens, toda a terra, como é que a igreja pode estar na terra e escapar dessas experiências? É a pergunta que nós fazemos a eles, aos pós-tribulacionistas. Se nosso Senhor fosse preservado da hora do seu sacrifício expiatório e sobrevivesse a esse período, mas não experimentasse todos os eventos de sua paixão, não haveria expiação. Graças a Deus que Jesus sofreu tudo que era necessário para o seu sacrifício expiatório, e hoje nós temos redenção através da cruz de Cristo, perdão dos nossos pecados. Então, com certeza, é possível viver durante um período e não participar de todos os eventos. Por exemplo, estando presente em uma atividade social e não se envolver em todas as atividades daquele contexto local. Contudo, não é possível estar de fora daquele período sem também deixar de participar dos eventos que serão catastróficos, serão de maneiras cataclísmicas, né? Juízos ferrenhos, terríveis, que vão perpetuar e vão atingir todo o globo terrestre, toda a terra, conforme diz as Escrituras. Em resumo, os pós-tribulacionistas não ensinam de forma clara o significado da promessa do Apocalipse 3:10. Alguns parecem dizer que isso significa proteção para alguns cristãos apenas, que escaparam do martírio durante a tribulação, e depois o arrebatamento no final. Segundo, alguns parecem dizer que isso significa proteção da última crise. Terceiro, alguns parecem dizer que isso significa que a igreja sobreviverá ao Armagedon e será preservado durante esse período e aparecerá. Ou seja, todos os cristãos intactos, é a pergunta que nós fazemos, no arrebatamento da segunda vinda, é o que respondem eles. Então uma coisa está clara para os pós-tribulacionistas: não pode significar libertação antes que a tribulação tenha início. A promessa, porém, é muito clara e simples. O que diz a palavra: eu te guardarei da hora da provação. Ou seja, não se trata de uma perseguição qualquer, mas sim um tempo futuro que afetará toda a terra, e a única maneira de escapar dessa tribulação mundial é não estar na terra, é ser arrancado dessa hora da provação. E é a única maneira de escapar desse período em que os eventos ocorrerão e não estar naquele lugar quando as coisas realmente acontecerem. Ou seja, o céu é o único lugar seguro que se encaixa nessas qualificações bíblicas de Apocalipse 3, conforme nós já vimos. Então, talvez uma ilustração nos ajude, né, a entender essa promessa de maneira simples e clara. Por exemplo, quando nós somos professores, né, frequentemente precisamos aplicar provas aos nossos alunos. Vamos supor que eu anuncie a uma turma que farei o exame em determinada data, ao horário normal da aula. Depois suponha que eu diga: olha, quero fazer uma promessa aos alunos, que até aqui tiveram média 10, eu vou salvar vocês na prova final. Se eu não desse mais nenhuma explicação, com certeza esses alunos ficariam confusos com o que ouviram da minha parte. Provavelmente perguntariam: isso significa que precisamos vir à aula ou não? Além disso, esperaria que eles viessem à aula no horário normal para ter certeza de que entenderam, pois não sabiam ao certo o que eu queria dizer.
poderia cumprir minha promessa da seguinte maneira: permitiria que esses alunos recebessem a prova na sala e que assinassem a chamada, mas daria 10 a todos eles. Desse modo, estariam presentes na sala no período de duração da prova, mesmo já estando aprovados. Isso é o pós-tribulacionismo, ou seja, proteção durante a aprovação. Mas se eu dissesse à turma: olha, na semana que vem darei provas, quero fazer uma promessa a todos os alunos que têm média 10 até aqui, vocês não precisam estar aqui na hora da prova. Duvido seriamente que esses alunos ficariam debatendo se eu queria dizer que precisaria vir à aula ou não. Eles entenderiam claramente que se não precisassem estar ali na hora da prova, então isso significaria que estavam dispensados de vir na aula. Ou seja, uma vez que não precisava estar ali na hora da prova, então eles podiam ir para casa naquele período, ou seja, não precisavam receber a prova, pois já estavam aprovados. Isso é o pré-tribulacionismo, ou seja, esse é o sentido da promessa de Apocalipse 3:10 que nós lemos. Lembre-se de que essa promessa foi feita pelo Senhor Jesus já ressurreto, que nos livrará da ira vindoura, conforme 1 Tessalonicenses 1:10, ok? Segundo a referência bíblica com relação aos pré-tribulacionistas, é 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Ou seja, Paulo aqui tenta acalmar o medo de alguns que pensavam que os cristãos mortos poderiam não compartilhar do reino. A sua explicação nesse parágrafo era algo que desconheciam. Em contraste, estavam bem informados sobre o início do dia do Senhor, conforme explicou em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11. Ou seja, no início desse dia, o início desse dia virá de forma inesperada, o arrebatamento, em um tempo de paz e segurança, conforme diz o versículo 3, com dores, versículo 3, e ira, versículo 9. No intervalo entre uma coisa e outra, os cristãos devem viver de maneira sóbria, devem estar alertas. E você, irmão, está sóbrio, alerta, vigilante, constante, santificação, consagração diante do Senhor? Ou seja, as exortações do versículo 6, 8 e 10, daqui de 1 Tessalonicenses 5, são para que não esperemos por sinais durante a tribulação, em preparação para o dia do Senhor no final da tribulação, que é a batalha do Armagedon, é o que nós cremos. Essas exortações são para que vivamos vidas piedosas, castas, consagradas, santificadas, tendo em vista a tribulação vindoura, da qual os cristãos serão poupados e vão escapar. Glória a Deus. Paulo diz que eles estavam bastante conscientes desse ensino, bíblico. Mas como? Parcialmente pelo próprio ensino de Paulo, mas também por seu conhecimento do Antigo Testamento. Paulo era um homem que tinha domínio do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o dia do Senhor é chamado dessa maneira por 18 vezes, ou seja, muitas vezes com implicações, é óbvio, escatológicas. Além disso, existe um termo paralelo no Antigo Testamento, que é o termo últimos dias. E isso ocorre 13 vezes no Antigo Testamento, sempre com referências escatológicas. E Yale, que é um grande erudito da palavra de Deus, lembra que essa frase, naquele dia, ocorre quase 100 vezes com sentido escatológico na palavra de Deus. Ou seja, essas três frases aparecem em Isaías 2:2, Isaías 2:11 e Isaías 2:12, referindo-se ao mesmo tempo escatológico. Por isso, existem amplos motivos para Paulo dizer que seus leitores conheciam a ideia do dia do Senhor somente lendo o Antigo Testamento. Lembrando que, claro, o Novo Testamento estava sendo construído naquela época. Mas não há revelação do arrebatamento no Antigo Testamento. Essa omissão de mais de uma centena de passagens parece difícil de entender se o arrebatamento é o primeiro evento do dia do Senhor, conforme ensina os pós-tribulacionistas. Por outro lado, se o arrebatamento é um mistério não revelado no Antigo Testamento, que é o que nós cremos, e precede o início do dia do Senhor, conforme ensina os pré-tribulacionistas, então não devemos achar estranho que o apóstolo Paulo não precisou ensinar sobre o arrebatamento. Já era uma realidade dentro do conceito
rabínico, judaico, nessa questão do dia do Senhor, era um fato descrito por vários profetas do Antigo Testamento. Paulo apenas lembrou eles do que já conheciam sobre o dia do Senhor, ou os últimos tempos. Então, aqueles que se posicionam dentro do pós-tribulacionismo procuram fazer sempre uma ligação bem íntima entre 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, e 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11. Enquanto os pré-tribulacionistas sentem-se melhor vendo um contraste de assunto entre esses dois trechos da palavra de Deus, portanto, então, este é o cenário dos pós-tribulacionistas. Eles pensam assim: Paulo passou com naturalidade de sua discussão sobre arrebatamento nos capítulos 4, de 13 a 18, para a discussão da parousia, ou seja, do arrebatamento como a volta de Cristo, no capítulo 5, de 1 a 11. Pois estava falando sobre eventos que ocorrem no mesmo momento e não de eventos separados por 7 anos, é como pensam os pós-tribulacionistas. A escolha de Paulo em usar de, a segunda palavra grega em 5.1, um simples convívio ali que possa ter um leve sentido de contraste, indica essa ligação próxima, traduzida na ARC, Almeida Revista Corrigida, como mas. E uma vez que o dia do Senhor não terá início até a segunda vinda, o arrebatamento também ocorrerá nesse momento. Já os pré-tribulacionistas, que somos nós, ressaltam que o contraste entre os assuntos desses dois capítulos é aumentado pelo fato de Paulo não usar apenas o termo de, essa pequena palavrinha de, para iniciar o versículo 1, mas sim o peri, que significa peride, no versículo 1. Isso é muito importante, pois em todos os outros escritos de Paulo ele usou peride para falar de um assunto novo, né? É uma terminologia grega, quando ele quer fazer uma transição para o assunto novo, ou fazer um contraste, um contraponto. Isso pode ser observado em 1 Coríntios 7, 1, no versículo 25 também. Nós vemos em 1 Coríntios 8, 1, 1 Coríntios 12, 1, 1 Coríntios 16, 1 e 1 Coríntios 12. E em outros trechos da palavra de Deus. Então, com certeza, a afirmação dos pós-tribulacionistas de que o mesmo assunto está sendo discutido em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, e 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11, poderia ser apoiada pelo uso apenas da palavra grega de, dessa terminologia de, mas é completamente anulado pelo uso da expressão peride, termo grego. Por isso, a interpretação pré-tribulacionista dessa passagem tem forte apoio exegético, paulino, em vários trechos da palavra de Deus, como nós mencionamos. Ou seja, o arrebatamento não faz parte do dia do Senhor e, portanto, não pode ser pós-tribulacional. Em resumo, a questão referente ao início do dia do Senhor é um divisor de águas, entre o pré e o pós-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo entende que o dia do Senhor começa no início da tribulação pelos seguintes motivos. Primeiro deles, os primeiros juízos, não importa a cronologia que se use, são guerra, fome e morte de 1/4 da população da terra. Segundo lugar, a única vez que as escrituras mencionam paz e segurança durante o período da tribulação é bem em seu início. Esse tempo será imediatamente seguido por guerras, destruição, revoltas que continuarão até que Cristo venha. Então o dia do Senhor deve começar no início da tribulação e o arrebatamento deve ocorrer antes desse período tribulacional. Terceiro lugar, a revelação do homem da iniquidade ocorrerá no início da tribulação, quando ele fizer um pacto com o povo judeu. Uma compreensão mais normal do verbo em Apocalipse 6,17 mostra a ideia de que a ira também já veio e continua. Quinto ponto, em 1 Tessalonicenses 5,1, Paulo utiliza o termo peride, não apenas termo grego, não apenas o termo de, indicando um contraste entre dois assuntos diferentes. Sexto, o fim da paz na terra, logo após o início da tribulação, está de acordo somente com o pré-tribulacionismo. Se o pós-tribulacionismo está correto, então deve apresentar respostas para isso, muito mais satisfatórias do que tem feito até hoje. As seguintes questões, como por exemplo, olha as perguntas
que a gente faz aos pós-tribulacionistas, né? Como é que o dia do Senhor não começa com a tribulação ou nenhuma parte dela, e mesmo assim inicia com os juízos do Armagedon? Fica a pergunta para vocês, pós-tribulacionistas. Segunda pergunta: como é que o conflito final, no fim da tribulação, pode ser reduzido a uma única batalha de duração curta, o suficiente para que a igreja seja arrebatada antes de seu início, para que possa escapar da ira, e ainda assim voltar imediatamente para acompanhar Cristo em sua volta para a terra, no término do que seria uma batalha muito breve, conforme descreve as Escrituras? Como é que vocês podem resolver isso? Terceiro, a proteção da ira colocada sobre os ímpios realmente inclui a isenção do que seriam os efeitos colaterais das ações desses infiéis, sobre os quais a ira se manifestará? É a pergunta que nós fazemos. Se isso não acontece hoje em dia, por que deveria ocorrer então no futuro? É a pergunta que fica aí para os pós-tribulacionistas. Então, outra pergunta muito importante: de que modo o agrupamento dos juízos da ira no final da tribulação dá conta da questão de que juízos igualmente severos já deveriam ter ocorrido no início da tribulação, atingindo tanto cristãos como ímpios? É a pergunta que nós fazemos. E a quinta: qual a interpretação mais normal do termo auristo em Apocalipse 6,17? Qual é o termo? Ele não indica que a ira já foi derramada e que não começou com a abertura do sexto selo? É a pergunta que nós fazemos. Então, somente o pré-tribulacionismo está em harmonia com todas as evidências das Escrituras e responde de maneira satisfatória a essas questões que nós estamos perguntando aqui. Tá bom? Aí logo em seguida nós vamos falar sobre a igreja. Como é que vai ser o tratamento da igreja com relação a tudo isso aí. E aí nós queremos falar o seguinte: outros argumentos em favor do arrebatamento antes da tribulação são esses: a ausência da menção à igreja em Apocalipse 4, de 4 a 19, você não vê o termo igreja mais, desde Apocalipse 4 a Apocalipse 19, quando a tribulação começa a ser descrita detalhadamente no livro de Apocalipse. Também a remoção daquele que agora o detém, que nós cremos que é o Espírito Santo. Detém quem? A operação, né? O homem da iniquidade, o anticristo, antes do dia do Senhor, e essa revelação do homem da iniquidade, conforme descrito em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 9. E a necessidade de que alguns seres humanos sobrevivam à tribulação em seus corpos carnais, para que sejam os pais da população que habitará a terra durante o milênio, é outra questão que fica com relação à igreja. Também, nos próximos vídeos, nós vamos examinar de maneira mais detalhada os demais aspectos escatológicos com relação à igreja, os santos, e assim nós vamos falar, ok? Próximo vídeo nós vamos falar sobre os habitantes do reino milenar. Continue conosco, que Deus abençoe a sua vida, graça de Deus venha sobre você. Lembre-se, Jesus está voltando. Pré-tribulacionismo, ou seja, antes da tribulação, nós cremos que Jesus voltará para nos buscar. Ou então, mesotribulacionista, no meio da tribulação, Jesus voltará. Mas realmente a postura pós-tribulacionista não tem muito apoio escriturístico, e é bem complicado esse posicionamento, ok? Deixando bem claro que nosso posicionamento é pré-tribulacionismo. Nós cremos que Deus irá poupar o povo fiel, o povo consagrado, desse tempo de juízos terríveis de Deus sobre a terra. Amém? Prepara-te, Maranata, vem Senhor Jesus. Prepara-te para encontrares com Deus. Se santifique. Busque uma igreja sadia, bíblica, saudável, que realmente pregue a palavra de Deus, né? Esteja debaixo de uma liderança sólida, madura, tremenda diante de Deus, e que a graça de Deus venha sobre a sua vida, o seu coração. Jesus está voltando. Prepara-te para encontrares com Deus. Dê um joinha, faça seus comentários, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, siga aí o sininho aí, siga o nosso canal. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.